Deus seja sempre louvado. Irmãos, o assunto que me traz aqui nesta manhã, quero primeiro saudar a todos com a paz de Deus, a paz do Senhor, Shalom, graça e paz. Eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de algo muito importante, irmãos. Vou procurar ser bem breve, porque eu fiz um vídeo agora e demorei muito, porque o assunto é complexo, eu não quero fazer vídeo muito grande, então posso fazer uma parte agora e outra parte outra hora, irmãos. Primeiro eu quero dizer um versículo que está em 8 de João, versículo 32. E direis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a minha intenção aqui nesse momento, irmãos, é falar a verdade. Porque nós sabemos que está também em 1 João, versículo 4. 1 João, o apóstolo João, 1 João. Vamos ver aqui já na Bíblia, irmão. 1 João, no capítulo 4. Capítulo 4. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Quer dizer, naquela época de João, capítulo 4, você pode ler a epístola, certo, irmão? Primeira epístola. Desde aquela época, esse espírito já estava no mundo. Então nós já sabemos que ele já estava e ele permanece. Falta uma manifestação, irmãos, em carne do anticristo, da besta do Apocalipse, a qual, irmão, irá perseguir a mulher que está gestante, está gerando. Essa mulher, irmão, eu creio, pelo que eu sinto, ela é a igreja, e ela já é perseguida no deserto desta vida. E ela vai gerando filhos. Quer dizer, nós que somos a igreja, cada um de nós somos um templo, nós não somos a igreja sozinhos, nós somos o templo do Espírito Santo, mas quando nos reunimos, nós somos uma igreja. Temos um lugar para nos reunir, ou numa casa de oração, ou em alguma casa, ou até mesmo numa igreja, que nós chamamos de igreja, não é? Porém, irmãos, esta igreja já está sentindo as dores de parto, porque já está sendo perseguida pelo dragão, e ela já está fugindo para o deserto. Qual deserto? Nós já estamos nos escondendo, já estamos sofrendo, irmãos. Deserto não quer dizer apenas um lugar deserto, no meio do nada. Os irmãos observam que a cristofobia está aumentando na Terra. Agora há poucos dias, irmãos, eu vi uma reportagem que na Venezuela um grupo de cristãos e um pregador que fazia ali um trabalho para a recuperação de pessoas de dependência química, foi invadida a sua clínica, que era para ajudar os dependentes químicos, era uma clínica cristã, evangélica, e as pessoas chegaram lá, irmãos, mal intencionadas, eu creio que não foram pessoas do governo, foram cristofóbicos, né? E eles entraram lá e bateram nos que estavam ensinando, cortaram as costas daqueles que estavam, fizeram sinais com faca, machucaram muitos e fizeram eles comer as páginas da Bíblia, irmão. Isso aconteceu agora há uma semana ou duas atrás. Os irmãos procurem na internet, que os irmãos vão ver. Mas o que me traz em frente aqui, irmão, é que esta manhã eu tive uma pequena visão, que eu via uma cidade, irmãos, com muitos prédios, mas eu observava que aqueles prédios estavam, a maioria daqueles prédios, daqueles apartamentos, daqueles prédios estavam vazios, e muitas pessoas não estavam. E a cidade estava meio abandonada, irmãos, de uma forma que me trouxe uma preocupação, porque não tinha quase ninguém, e não era por causa da pandemia, irmãos. Eram pessoas que haviam ido embora para outros lugares desertos, para outros lugares, como se estivesse se escondendo de alguma coisa, irmãos. E aquilo, eu fiquei preocupado,
e fiquei observando e vi que aquilo era cumprimento da palavra de Deus. E o Senhor começou a me trazer em frente, irmãos, que nós estamos mesmo nos últimos dias. Vemos que o Senhor me fez saber que haverá uma grande imigração. Já está tendo, mas vai dobrar essa imigração. E esse número de pessoas vão procurar outros lugares. Virão muitos mais para a Europa. Muitos sairão, irmãos, das suas nações, procurando uma forma melhor de vida. E as nações, irmãos, tanto no mar como por terra, movidas pelo espírito da besta, que se levantou no mar e também se levantou na terra, está fazendo já uma confusão entre as nações no mar e na terra. No mar, grandes nações, Estados Unidos, Rússia, China, não é? Inclusive a China é considerada como dragão, não é? Estão, irmãos, já se preparando para um conflito, irmãos. E a economia do mundo está sendo abalada. E o Senhor me fez entender uma coisa. Essa epidemia, ela vai chegar a um momento em que ela vai diminuir. Surgirão outras epidemias. E haverá um tempo como se fosse uma trégua. E durante essa trégua vai, irmãos, haver uma trégua, porque vai aparecer um homem que vai conseguir fazer com que as nações se entendam. E este é o anticristo. E muitos dos judeus terão ele como Messias, o Hamashia. No começo, irmãos, vai ser tudo muito bom, nos primeiros 3 anos e meio. Então, a igreja vai passar pela tribulação. Muitos pensam que ela não vai passar, mas ela vai passar. Pelo menos os 3 anos e meio de tribulação nós vamos passar, irmãos. Durante esse período nós conseguiremos viajar ainda, conseguiremos ainda pregar debaixo de uma pressão muito grande de cristofobia. Muitos não aceitarão mais a Bíblia. Haverá uma igreja mundial, uma única moeda criptografada, irmãos. Não estou dizendo que isso vai acontecer agora. Eu vi, irmãos, na visão, as casas vazias, o povo está totalmente despercebido com a volta de Cristo. E haverá ainda uma calmaria para que o povo se desaperceba mais. Esse vírus apenas foi um teste. A faxina não é o sinal da besta. Depois da faxina, depois de alguns anos, talvez até não vou querer marcar data aqui para mim não errar, mas daqui a alguns anos, irmãos, aí então surgirá o sinal. E esse sinal, ele será colocado na mão direita ou na testa. Não tem nada de que vai ser na mente e nada. Muitos realmente sofrerão geneticamente, porque já estarão selados com o selo do anticristo. Mas mas o anjo do Senhor também vai selar os que são de Cristo, com o selo de Cristo. Então, por isso não precisamos nos preocupar. Dentro das grandes denominações haverá divisões dentro dos ministérios. Uns aceitarão, dizendo que isso ainda não é o fim. Outros vão dizer que é o fim. Haverá uma ruptura e muitos irmãos ficarão dentro das igrejas, mesmo assim, e serão enganados por falsos profetas, porque eles estarão em lugares de renome, na frente de grandes multidões, e o que eles falarem, eles querem tirar, irmãos, a autoridade da Bíblia para que eles possam ser a palavra. Como diz assim,
De cima do púlpito só que vem a palavra. E a palavra lida é a palavra que contém. Então, ele já está dizendo para você que não é tudo que está escrito que foi Deus que determinou. E vai começar a achar defeitos dentro do que está escrito e mostrar para a Irmandade para que os irmãos possam acreditar no engano. Por isso que Deus já permitiu que muita coisa ficou escrita de uma forma enigmática, para que somente aqueles que realmente são de Cristo possam se salvar, e os que não são de Cristo se embaralharão com a letra. Então, irmãos, os que são de Cristo vão entender o que está escrito por trás da letra, e os que não são de Cristo vão ler a Bíblia como se fosse um livro histórico, e terão, irmãos, então, as suas raízes cortadas, para que se cumpra a palavra: toda árvore que o Pai plantou, ninguém arrancará, mas aquela que o Pai não plantou vai ser arrancada. Então, irmã, cuidado com o líder da tua igreja. Muitos são sinceros, muitos querem sair, falar a verdade, mas não tem para onde ir e não tem coragem. Outros, irmãos, vão concordar com o engano porque não querem perder a sua posição. E sabe muito bem que quando o sinal for implantado, se nós ainda estivermos aqui, eles vão colocar e vão fazer a igreja colocar, porque se o líder coloca, a maioria do povo que está de acordo com aquele líder vai querer colocar também e levará muitos a perdições. Igrejas que pregam a prosperidade, a riqueza, essas aí, irmãos, só Deus para ter misericórdia, irmãos. Esqueceram da salvação e já estão dominadas pelo espírito do anticristo. E farão prodígios e sinais que, se possível for, enganarão a muitos. Irmãos, então aqui está o recado. A profecia, você não pensa, vai haver viagens, vai haver tudo isso, vai ter uma trégua, porque ainda tem almas que estão precisando da palavra de Deus, e nós não vamos ficar só aqui na internet falando, porque muitos nem têm acesso. O Senhor quer que nós ainda vamos em alguns lugares, mas aqueles que forem, irmãos, eles serão perseguidos, como no tempo dos apóstolos. Haverá milagres de arrebatamento, haverá milagres de o irmão está aqui agora, daqui a pouco ele está lá no outro lado. Parece que é uma loucura, mas vai haver. Como foi no começo, assim será no fim, porque o tempo é próximo e haverá grandes milagres. E o Senhor, então, irmãos, permitirá que Jerusalém seja cercada, porque todos se virarão contra Jerusalém. Quando Jerusalém perceber que esse Messias não é o Messias e que o Messias já veio e já ressuscitou, eles vão se revoltar. E esse próprio anticristo, que eles vão chamar de Messias, que vai vir, vai incitar uma guerra contra Jerusalém para destruí-la. E haverá uma grande batalha no Armagedon. Isso, a igreja já não estará mais aqui, irmãos. Todavia, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Está escrito que aí então o Senhor virá e Ele mesmo pelejará na batalha de Gog e Magog contra aqueles que se levantarem contra Jerusalém. Jerusalém não será mais destruída. Não adianta as nações, desde já, eu já deixo um recado aqui para todas as nações e para todos aqueles que quiserem ouvir. Deus vai guardar Jerusalém. Pode cercar com o exército da Síria, com o exército do Líbano, com o exército que quem quiser que for, Jerusalém ficará no topo, porque lá vai ter que se cumprir o final de toda a profecia. Ali começou e ali vai ter que terminar. Quando o Senhor vir em nuvens de glória,
O monte das oliveiras se racharão no meio. Glória ao nome santo do Senhor. Todos os olhos o verão, até aqueles que partiram. Aqueles que estiverem em Cristo serão levados, num abrir e fechar de olhos, e os que estiverem vivos serão transformados. 3 anos e meio de uma falsa paz, e depois 3 anos e meio em que o demônio vai colocar as suas unhas de fora contra até Jerusalém. Muitos judeus vão crer, porque no monte de Sião haverá livramento. Muitos vão crer, muitos olharão para o monte de Sião e vão dizer: tem misericórdia, Senhor, agora eu entendo que Tu és o Cristo, que já veio. Diz assim: todo aquele que clamar, pode ler no livro de Joel, irmãos. Glória ao nome do Senhor, já vamos encerrar. Profeta Joel, santo é o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos meditassem no que eu estou falando. Irmãos, se você não concorda, isso é problema seu. Eu não sou teólogo e não estudei para falar isso. Foi hoje de manhã que o Senhor me trouxe tudo isso em mente e numa visão, irmão. Alguma coisa numa visão, como eu já disse aqui. E não estou dizendo que sou profeta ou que sou alguma coisa. Eu não sou nada, irmão. Nem quero. Isso para mim não interessa. Quero entrar no céu, irmão. O resto, quero ser famoso. Famoso para mim é Jesus Cristo, irmão. Não tem mais ninguém famoso, irmão. No sentido espiritual, estou falando, né? Pode ter pessoas famosas aqui na terra, mas no sentido espiritual, para mim é o Senhor Jesus. Eu já vou terminar esta parte com esta leitura que eu vou ler aqui, irmãos. É de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós já estamos vendo isso. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei meu espírito. Não está dizendo que é só sobre o ministério. Servos e servas de Deus. Servas, você que é machista, que acha que mulher não pode pregar na igreja porque Paulo falou, você entendeu errado. Aqui está dizendo que as servas também vão falar, as irmãs também vão falar. Aleluia, o Senhor vai derramar do seu espírito, mostrará prodígios no céu e na terra. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, presta atenção, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Isso já é no fim. Quando não tiver mais batismo, quando não tiver mais forma, que o Senhor aparecer e todos ver, aqueles que são do Senhor vão olhar para o monte de Sião e vão invocar. E só deles invocar, eles já serão salvos. Está escrito aqui, irmão. Esses são os restantes. Então se prepare. Jerusalém não será destruída. Pode ficar em paz. Você vai fazer suas missões ainda em viagem. Virão outras pandemias, mas você vai fazer, porque Deus vai criar formas para que você possa ir. Vai criar caminhos para que você possa ir. Guarde com você esta mensagem e Deus seja louvado. Deus abençoe a todos e um ósculo santo nos vossos corações.